Então, o que é que a gente vai aprender aqui hoje, galera? A gente vai aprender sobre uma coisa chamada drawdown e como a gente usar esse mecanismo aí do drawdown na prática. Hoje eu vou mostrar o exemplo na prática, porque geralmente eu faço as aulas e falo só falando, né? Não mostro na prática como que se faz esse cálculo, né? Então, hoje a gente vai aprender a fazer esse cálculo aqui na prática. E aí, para a gente fazer esse cálculo na prática, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Vamos entender primeiro o que é o conceito do drawdown. Drawdown é todo o período em que a estratégia que você está usando passa a operar no negativo. E isso aí é natural que aconteça em qualquer estratégia. Todas as estratégias que existem, em algum momento, elas vão passar por um período de drawdown, que é o período onde ela vai performar negativo. E aí você tem que saber, muita gente tem dúvida, sobre dois pontos. Quando a estratégia para de funcionar e deixa de ser efetiva, e aí você tem que criar outra estratégia, e quanto que eu tenho de ter de dinheiro para operar por contrato na estratégia. Porque muita gente tem a ideia que para se operar no mini índice e no mini dólar é R$ 1.000 por contrato. E isso está errado. Vocês vão aprender hoje na prática que está errado. Então, o que acontece? Para você poder operar com uma estratégia no mini índice e no mini dólar, você vai precisar do seguinte: você vai precisar saber qual que é o drawdown médio dela, da estratégia que você quer operar específica, porque cada estratégia tem um drawdown médio, e aí você vai aplicar uma formulazinha em cima desse drawdown para você encontrar com quantos contratos você pode operar numa estratégia específica e quando que você pode aumentar a mão, que é outra dúvida do pessoal. Quando que eu aumento a mão? Quando que eu posso aumentar minha mão aqui usando essa estratégia? Tem uma fórmula específica para você fazer isso de maneira segura, que vai evitar você se alavancar demais no trade e vai evitar que você quebre a conta. Então a gente vai aprender isso hoje. Então o drawdown são os períodos em que a gente tem a estratégia performando negativo. Então vamos pegar aqui, por exemplo, a estratégia do Petax, Gauss e abertura. Petax, Gauss e abertura. Isso aqui é o resultado dela operando em setembro de 2023. A gente vai pegar o cálculo aqui de 3 meses nessa estratégia. Então foi a estratégia que eu operei aqui no ao vivo com a galera. Então a gente tem aqui essa estratégia aqui girando esse período aqui, né? Então vamos vir aqui no gráfico. Então a gente vai olhar aqui o que é o drawdown especificamente. Olhando essa estratégia aqui, ó, lá no dólar, pegou a venda no 90. Se der stop aqui ó, no 901 da venda do 94, a gente vai ficar no trade da venda do 90. O stop é lá no 49,07. E aí, se pegar esse stop aqui, a gente para por hoje aqui no dólar. Então, se pegou o stop no 0,1 e pegou o do 0,7, a gente para por hoje no dólar. E aí, a gente aguarda só segunda-feira. Se pagar as duas, a gente está de volta no game. Se stopar o 94 e pagar a do 900 aqui, a gente ainda continua também na operação. Vamos aguardando aí. E aí, algumas vezes eu vou ter que pausar a aula para vir passar essas explicações. Então, vamos lá. Então, o que é que vai ser o drawdown? Se eu mostrar essa estratégia para vocês aqui, vocês vão falar, caraca, uma estratégia relativamente boa. Operou um mês, fez 75 pontos no dólar, com um contrato na média aqui, né? E bateu em R$ 751. Então, a gente tem esse resultado aqui positivo. O que é que vai ser o drawdown? O drawdown, mesmo a estratégia tendo fechado positivo, em setembro, o drawdown é esses períodos aqui, ó, em que a estratégia teve um rebaixamento em relação a um pico de lucro. Então, a gente tem aqui máxima de lucro da estratégia aqui nesse período. Aqui tem a curva de rebaixamento e aqui tem o que a gente chama de vale, que seria vale de rebaixamento, que seria esse loss aqui. Então, aqui a gente teve um novo pico de lucro e aqui a gente teve um novo rebaixamento, pico de lucro de novo. Então, a gente vai pegar para calcular essas regiões aqui, onde a gente tem rebaixamento na estratégia. A estratégia se comporta igual a um gráfico da B3, né? A gente tem a estratégia, toda estratégia se comporta aí muito parecido com o gráfico da B3. Então, a gente vai estar calculando isso aqui. Então, aqui eu estava com 355 de lucro e aqui eu tive um rebaixamento para menos 215. Então, eu tive aqui um drawdown médio aqui nesse período eu tinha R$ 355 e caí para menos 215. Então, aqui eu tive um rebaixamento de drawdown de R$ 570 com o contrato. A gente vai registrar essa informação aqui. Então, esse aqui foi o meu maior pico de drawdown em setembro. Aí, aqui eu operava pela Floyd, então era a Floyd Trade aqui. A Floyd me tirou dessa conta
e me passou para essa conta aqui da CM Capital. Então aqui agora a gente vai abrir essa conta aqui para a gente pegar outubro nessa estratégia. Então a gente vai vir aqui para outubro, vamos puxar aqui o mês de outubro, dia 1º até aqui o dia 20. Então vamos lá, ou até o dia 31. Carregou aqui. Então aqui Flood também. E aí, troquei aqui para ver que é a conta real. Aqui a gente teve R$ 307. Aqui no próprio Profit, ó, tem uma informação relevante aqui para você nem precisar ficar olhando o gráfico ali para calcular. Aqui no próprio Profit tem aqui, ó. Tem aqui o maior rebaixamento de outubro foi R$ 280. Então esse foi o maior rebaixamento de outubro. Em outubro a gente fez 30 pontos no dólar operando com um contrato nessa estratégia. Então vou anotar aqui também R$ 280 aqui na minha calculadora. E agora eu vou pegar aqui novembro. Então a gente vai vir aqui, vai pegar novembro. Então vamos puxar aqui novembro nessa estratégia. Vamos lá. Então vem aqui novembro até o dia 17. Vou corrigir aqui. Vou puxar até o dia 16, porque o dia 17 ainda não fechou. Então vamos puxar até o dia 16 para a gente ter aqui uma interpretação melhor. Então vamos lá. O pico máximo aqui, ó, foi o máximo aqui de resultado desse mês. Esse mês a estratégia chegou a ficar positiva R$ 440. E aí ela teve um pico aqui de rebaixamento que vai dar um total aqui de R$ 770. Vai dar aqui, ó. Profit já vai me passar essa informação aqui no resumo. R$ 770 aqui no resumo. Então esse foi o maior drawdown da estratégia no período. Isso aqui é operando com um contrato, galera. Aqui, ó, todo mês aqui com um contrato. Então aqui agora, a gente tem as informações aqui do drawdown. Ó, lá no dólar pegou o stop lá no 49,01. Então a gente está só pela venda do 900. Se a venda do 900 der stop, a gente para de operar por hoje. Então vamos aguardando aí. Então aqui no Profit, eu vou ter essa informação do drawdown aqui da estratégia. Então o que é que vai acontecer? Então em novembro eu tive um drawdown aqui médio de R$ 770. Então, tem duas formas de se calcular o drawdown aqui médio da estratégia. Eu posso pegar a soma dos 3 meses. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou somar 570 em novembro, foi o maior drawdown. Novembro fechou positivo, eu mostrei ali o resultado. Mas teve drawdown. Então, 570 mais 280 mais 770. Esse aqui é o rebaixamento relativo da estratégia. Então, é eu calculando a média de drawdown que tem por mês. É duas formas de se calcular isso aqui. Então, eu vou pegar esse valor e vou dividir por 3. Então, meu drawdown médio mensal é de R$ 540 no último trimestre. Ainda não fechou um trimestre, porque novembro ainda não acabou, mas é mais ou menos isso. E meu drawdown máximo, que é o meu rebaixamento absoluto, foi de R$ 770 por contrato operado. Então, com essas informações em mãos, o que é que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer duas coisas. A gente vai calcular primeiro quanto que eu preciso de dinheiro para operar nessa estratégia. Então, para mim fazer isso, eu vou pegar o rebaixamento absoluto e vou multiplicar por 2,25. Então, eu preciso ter pelo menos 2 vezes 0,25 mais capital na minha conta do que o valor do maior drawdown do último trimestre para mim poder operar essa estratégia. Então, eu vou precisar de R$ 1.732. Dessa forma, se tiver um mês negativo com a maior rebaixamento, eu vou sobreviver esse mês e vou operar. Vou continuar operando. Por que é importante fazer isso? Eu mostrei um cenário para vocês aqui em que a gente começa operando em setembro, ganha R$ 751. Então aqui a gente tem R$ 751 de lucro. A gente vai para outubro, tem R$ 307. E aí imagina que você começou com 1.700 e ganhou em 2 meses R$ 1.058. E aí você vai estar muito feliz porque você está quase dobrando seu capital. E se em novembro você tomar loss, perdeu ali R$ 500, você ainda está feliz que você está fazendo aqui praticamente aí R$ 558 para um capital de 1.700 é um baita de um lucro. Então a gente está falando aí, deixa eu ver, 170, 10% vezes 2, vai dar mais ou menos aí uns 40% de lucro. Então em 3 meses é bastante lucro. Então é muito lucro. Ah, então para mim é pouco. O cara colocar 1.700 e fazer só R$ 500 em 3 meses é muito pouco. Então, beleza. Você acha que é pouco?
continua fazendo aí o que você está fazendo e tendo ótimos resultados aí. Para um contrato, com um contrato, continua aí tendo ótimos resultados. Mas para dentro da realidade plausível, da vida real, onde as pessoas realmente operam, você pegar R$ 1.700 e conseguir fazer 40% de lucro em 3 meses é bastante coisa, gente. Então, obviamente, às vezes dá muito mais, mas nesse caso aqui, deu esse valor porque teve um mês aqui que está fechando negativo. Então, o que acontece? Para você aqui ainda vai estar bom. Agora, imagina o seu colega Joãozinho, que ao invés de começar a operar em setembro, começou a operar em novembro. E aí está com esse resultado aqui de menos R$ 405. O cara vai ficar desesperado. E aí ele vai falar: caraca, eu vou parar de operar essa estratégia porque ela não funciona. Vai acontecer um exemplo igual o Vitor comentou mais cedo ali. Eu entrei na abertura, deu errado, a segunda operação já não quis fazer. Então ele já vai, de repente, meio até que desistir da estratégia. Vai desistir da estratégia e vai falar: essa estratégia não funciona para mim, não serve, vou operar outra coisa. Então, esse é um problema grave que as pessoas, às vezes, deixam de operar uma estratégia vencedora porque a pessoa começou a operar num período em que a estratégia estava em drawdown. E aí, esse período de drawdown não tem como a gente prever quando ele começa e quando ele termina. É impossível você prever quando uma estratégia vai começar a performar um período de drawdown e quando ela vai parar e vai virar para uma curva de lucro. Então, o que a gente pode fazer é o quê? A gente calcular o tamanho médio do drawdown, do período apurado que a gente vai estudar, que no caso aqui é o último trimestre, os últimos 3 meses. A gente vê qual que é o drawdown médio da estratégia, a gente descobriu que é R$ 540 no último trimestre, e a gente descobriu qual que é o drawdown máximo da estratégia, R$ 770. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte: se eu quero já descobrir com quanto que eu preciso de capital para me operar a estratégia, então, que é R$ 1.730 aqui, R$ 1.700 arredondado. Então, deixa eu só fazer uma coisa aqui, pessoal. Só preciso fazer uma coisa aqui. Deixa eu só. Ah, já está cancelado. Vamos lá. Então, voltando aqui para a aula. Vamos lá, eu estava nesse cara aqui. Então, voltando aqui para a aula. Então, eu já sei quanto de capital eu preciso para me operar e sobreviver caso aconteça um mês ruim aqui, eu começar a operar na estratégia com um mês ruim. Então, eu já tenho aqui uma quantidade de dinheiro que eu consigo operar e sobreviver esse mês. E aí entra a questão justamente do que eu comentei sobre disciplina e conhecimento da estratégia. Imagina aí dois cenários, o João e o José. José começou a operar essa estratégia aqui, perdeu R$ 405, o dinheiro dele caiu para 1.295. José chegou e falou: essa estratégia aqui não presta, eu não vou mais operar ela, desisto. O cara que me ensinou essa estratégia é um pilantra, só vende sonho, e aí eu vou sair fora, porque é só Miguel esse custo desse cara. José parou de operar. E a gente tem um cenário em que João começou a operar isso aqui, tomou um lote de 405, falou: olha, estratégia esse mês foi ruim, mas eu vou continuar operando ela. E aí vem, vamos supor, começou novembro, vamos simular aqui agora, vem um setembro e entrega aqui para o João R$ 751 de lucro. Então ele já recupera o prejuízo dele e já vira no positivo. E vem um outubro, como se fosse janeiro, ele ganha mais 307, ele vai para 2.353, menos 1.700, ele ganhou aqui. Acho que essa conta eu fiz errada, hein? Vamos lá. 1.700 menos 405. Aí aqui, mais 751. É isso mesmo. Mais 307 de outubro. João ganhou, em relação ao capital dele investido, R$ 653. Porque ele insistiu na estratégia. Então, o que a gente precisa entender é que não tem como a gente saber se eu vou começar a operar uma estratégia vencedora amanhã e eu vou entrar num período em que ela está performando bem ou ela está performando mal. E aí, o que eu preciso saber é o seguinte: se essa estratégia é vencedora a longo prazo. Se eu tiver essa resposta, aí eu vou montar um gerenciamento de risco para me aprender a sobreviver nos períodos de drawdown e quando vier os períodos bons, eu colher os frutos com esses lucros aí que eu estou comentando. Então, os lucros a longo prazo vão cobrir os prejuízos a longo prazo. E eu vou ter lucro a longo prazo. A minha expectativa matemática vai ser positiva. E aí, esse é o grande problema das pessoas que tentam fazer day trade. O pessoal começa com pouco capital, R$ 1.000, R$ 2.000, é pouco capital, galera. No cenário de futuros, de alavancagem, é pouco capital. Então, o pessoal começa com pouco capital,
quer resultados estratosféricos, quer que R$ 1.000 vire 5.000 em 60 dias e não quer correr risco. Então você tem que entender que começando com pouco, você está correndo risco. Você está operando em um mercado alavancado com risco. Então você, para poder apertar o botão e se sentir seguro e saber o que você está fazendo, você tem que entender o risco que você está correndo. E cada estratégia tem um risco diferente. Então, se você não tem os dados do drawdown, que é isso aqui que eu estou mostrando para vocês, você não vai saber qual é o risco que você está correndo na estratégia que você escolheu para operar. Então, é obrigação do mentor te falar essas informações e ninguém fala isso. Ninguém fala isso para vocês. O cara te entrega a estratégia e só mostra a parte boa dela. Fala, é só lucro. Toma aí, ó, é só lucro. Entra aí na estratégia e opera que vai dar bom. E aí você quebra a conta e fica depois sem saber, a estratégia não funciona, a estratégia só dá prejuízo. Então, às vezes, você passa na mão de um cara que ele tem uma estratégia boa, mas você começou num período que a estratégia estava performando mal, e aí você desistiu de uma estratégia boa porque você não tinha capital suficiente para operar ela, resolveu assumir o risco de operar com capital abaixo do recomendado, e aí quando a gente opera com capital abaixo do recomendado, a gente fica na questão do que? De pegar um período bom dentro do ciclo da estratégia, porque se a gente pegar um período de drawdown, a gente pode quebrar a conta. Então, o que acontece? A gente tem que compreender o quê? Vitão, então eu posso começar isso aqui com R$ 1.000? Pode começar. Só que você tem que entender que se você começar isso aqui com R$ 1.000 e você pegar um mês de drawdown e você perder 800, não vai adiantar você chorar. Você comprou o risco. Você sabia que o risco da estratégia médio é R$ 800 de loss no maior drawdown que ela passou nos últimos 3 meses. Então, o que acontece? Se você colocar R$ 1.000 para operar essa estratégia, você tem que compreender que você está comprando risco. Que por mais que a estratégia esteja positiva R$ 5.000 para trás, é como eu falei, WFA, você precisa conhecer esse conceito. Se você vai operar day trade ou vai operar no mercado financeiro, esse conceito você precisa entender. WFA é o quê? Tudo que está para trás é estatística. E tudo que está para acontecer para frente são padrões, são processos estatísticos que podem se repetir como se repetiu no passado, ou podem não se repetir e na mesma configuração do passado. Então pode ser que a estatística se repita para frente, daqui para frente, só que de maneira contrária, começar com loss e depois virar lucro, ou começar com lucro, depois virar para loss e depois dar gain. E aí eu posso pegar uma modelagem, um resultado passado e avaliar ele, que ele só deu lucro, mas isso não pode se repetir agora no presente e no futuro. Então, preciso entender o risco que eu estou correndo. Então, se eu sei que a estratégia é lucrativa a longo prazo, aí e eu conheço o risco dela, aí tem duas opções. Então, por exemplo, foi o que eu conversei, não sei se ela está online aqui hoje, a Tawane. Ela é monitorada nova, acho que ela não está. O pessoal já aceitou. Acho que ela, não sei se ela está aqui online agora, mas eu conversei com ela sobre isso. Ela comprou a mentoria e ela queria começar a operar no dólar. Eu falei, olha, você quer começar no dólar? O dólar esse ano não teve mês negativo na estratégia Petax Gauss e Abertura, que é a estratégia que precisa de menos capital para você operar. Falei, se você começar agora, você tem o quê? Em média, ela ia começar em outubro. Em média, são 2 meses por ano que fecham negativo. E o drawdown médio é R$ 750. Bateu exatamente em cima do drawdown absoluto aqui, que a gente calculou aqui agora. Então eu falei para ela, se você começar com 1.500, você vai estar arriscando 50% do seu capital para começar a estratégia. Então o que eu faria? Eu analisaria o risco. Eu não posso chegar para ela e falar assim, ó, faz desse jeito. Porque ela tem uma forma de entender o risco e eu tenho outra. Eu posso ser uma pessoa que tem um perfil mais agressivo e ela não. Então eu falei para ela o seguinte, faltam 3 meses por ano acabar. E estatisticamente, pelo menos um mês aí, com certeza vai fechar negativo. Não dá para afirmar com 100% de certeza, mas 90% de certeza sim, porque é estatística. Então, pode ser que tenha uma curva ali na questão da estatística e o mês não feche. Ó, o 95 pagou, galera, lá no Dolinho. Então, a gente voltou pro jogo aqui e a gente pode colocar uma compra aqui no 48,94, hein? 48,94. Inclusive, acho que pegou ela aqui agora. Então, se ele for lá no 99, cancela ela. Então, o que acontece? Vamos lá para vou deixar o gráfico aqui do Profit aparecendo, para mim poder fazer a explicação também. Deixa eu puxar aqui. Ó, estamos comprado aí. Agora a gente já está comprado, já
Dá para maximizar aqui. Então, o que acontece? Se eu vou entrar no operacional em que eu sei que estatisticamente 2 meses por ano fecham negativos e faltam 3 meses por ano acabar e o ano ainda não fechou nenhum mês negativo, qual que é a minha chance de fechar negativo? Por exemplo, se eu tenho aqui 12 meses, em média, em 10 eu fecho positivo. Então a gente está falando aí, vamos colocar aqui 12, 83% aqui dos meses, vai dar mais ou menos isso. 85% dos meses eu fecho positivo. Então, a estratégia anualmente, a estatística dela é essa. Só que tem um detalhe muito importante que é o quê? Eu estou começando a estratégia no meio do ano. Então, eu tenho que avaliar as estatísticas que aconteceram no decorrer do ano e agora para frente. Então, o que, é que eu falei para ela? Se você começa em janeiro, a chance de você fechar 2 meses negativos por ano dentro dessa estratégia é de 12% ali, 10%, é mais ou menos essa. Só que você está começando agora em outubro, sendo que de setembro para trás só teve meses positivos. Então, se vamos especular aqui que faltam 3 meses por ano acabar e a gente tem uma média de 2 meses fechando negativo, então tem uma chance de você começar a operar essa estratégia hoje e ela pode fechar negativo ali, uma chance ali na casa dos 40%. 40, 50%. Então, se você for operar isso aqui agora, nesse momento, você precisa comprar esse risco. Você tem que comprar esse risco. Caso você ache que esse risco é muito alto, espera fechar um mês negativo e começa no próximo mês. Então, é assim que você conhece um pouco das estatísticas da sua estratégia para você saber o que, é que você vai fazer. Então, eu garanto aqui que 99% das pessoas que estão aqui assistindo essa aula não sabem qual que é o drawdown médio da estratégia que vocês operaram. Não estou falando nem daqui, daqui eu ainda falei no ao vivo, do passado. Tem gente aqui que já opera há 3 anos. A maioria não sabia nem o que era drawdown, não sabia qual que era o drawdown médio da estratégia que escolheu para operar, das estratégias que operou durante esse tempo, não sabia qual que era o drawdown, o rebaixamento absoluto, e não sabia fazer essa conta básica aqui, que é pegar esse drawdown e multiplicar por 2,25 para saber quanto que precisa de dinheiro para começar a operar. Então, muitas vezes você começou numa estratégia que, além de não ser vencedora, precisava de um capital talvez até um pouco maior do que você começou para operar. E você operou alavancado. Então, sem essas informações, gente, fica muito difícil. Às vezes parece informação inútil, mas isso aqui é o que vai te dar confiança para apertar o botão e fazer as operações. E aí, por exemplo, Vitão, então você está falando que tem 2 meses na estratégia possíveis de fechamento negativo em 2023. Então, por que você está operando essa estratégia? Eu estou operando a estratégia, gente, porque eu sigo ela 100% do tempo. Porque lembra quando eu falei para vocês aqui na sala ao vivo que para ser bom e ser bem sucedido no day trade, o cara, primeiramente, antes de ser um bom ganhador, ele precisa ser um bom perdedor. Um bom perdedor que eu falo não é no sentido de, eu vou perder dinheiro. Não, é o sentido do quê? Você tem que saber gerenciar o seu risco, tem que saber perder com o gerenciamento correto, na quantidade correta, porque no mercado você vai ter que se acostumar com períodos de prejuízo. Não tem como ganhar o tempo inteiro. É mentira. Essa história que ganha o tempo inteiro é mentira. Vai ter período que você vai perder. E você tem que saber perder. Porque a natureza humana não aceita prejuízo. Geralmente, no dia que dá prejuízo, o cara não aceita. O cara vai lá e opera alavancado, inventa um monte de coisa para tentar recuperar e acaba quebrando a conta. Sabendo dessas estatísticas, aqui não. Eu estou aqui no meu mês, está R$ 405 negativo. Eu sei que a minha média absoluta é 770. Então, eu vou fazer o quê? Se eu vou chegar aqui, eu vou jogar, por exemplo, o que é que eu costumo fazer? Jogar mais uns 20% em cima aqui do valor do rebaixamento absoluto. Vai dar aqui, vamos chutar aqui, ó, aproximar esse número aqui para R$ 800, mais R$ 320 aqui, ó, eu aceito perder R$ 1.000 no mês. Porque vai ter vezes aqui que eu vou perder R$ 600 e, sei lá, do dia 1º até o dia 10, e depois o operacional vira para um ciclo vencedor e ele recupera o loss, às vezes fecha até positivo. Então, eu vou aceitar o quê? Minha média mensal de drawdown é 770, então eu vou aceitar perder aqui, vou construir meu gerenciamento. É assim que eu construo o meu gerenciamento, e que se você aprender isso aqui, você não precisa mais da minha pessoa, você vai aprender a construir o seu gerenciamento sozinho, você vai chegar aqui, vai jogar 20% em cima, vamos colocar R$ 140 vezes 2, aproximar para 700, vai dar 280. Você soma aqui, ó, R$ 1.050. Então, se a estratégia performar 770, que é o máximo de drawdown que ela teve nos últimos 3 meses, mais 20%, eu paro o meu mês. E só volto a operar no mês seguinte. Então é isso que eu vou fazer. Então eu já vou entrar
sabendo o meu risco mensal com um contrato, por contrato. Então, por que você opera com um contrato só? Porque um contrato só serve como referência para várias quantidades de contratos. Então, se, por exemplo, Vitão, eu quero operar com 2, multiplica isso aqui por 2. Então, seu risco vai ser R$ 2.100. Quero operar com 10 contratos, seu risco vai ser de 10.500. Aí você vai olhar para o seu dinheiro e vai falar, cara, eu consigo sobreviver a 2 meses ruins se eu operar com 10 contratos? Se a resposta for sim, aí se você tiver um perfil de risco moderado, aí você pode fazer. Se você for olhar, eu consigo operar aqui de maneira conservadora, eu consigo sobreviver a 3 meses de drawdown com esse capital aqui, operando com 10. Se a resposta for não, você está operando alavancado demais, você tem que diminuir a mão. Então, assim, toda estratégia vai ter mês ruim, vai ter mês negativo. Então, como que eu faço para ser vencedor a longo prazo no day trade? Então, eu tenho que parar de pensar em resultado diário. Muita gente vem para mim e fala, cara, eu quero ganhar R$ 50 por dia. Tá fazendo errado, velho. Isso aqui não é renda fixa. Você não tem como ganhar R$ 50 por dia. Você pode ganhar na média. Você pegar, ganhei R$ 5.000 em 3 meses. Se você dividir isso aí pela quantidade de pregões, você vai ter uma média diária. Mas isso é uma coisa inútil. Você tem que olhar resultado mensal. Eu quero ganhar X mil por mês. E mesmo assim tem que ser na média. Você tem que estar preparado para o quê? Vai ter mês ruim. Então, é a mesma coisa que eu falo para os alunos no início, o pessoal ignora. Cara, você precisa de gerenciamento e de planejamento financeiro. Não adianta você tentar ser trader sem se planejar financeiramente. O pessoal ignora isso. O que é que o pessoal faz? Vamos supor, o cara vai lá, vamos imaginar um cara operando com 5 contratos. Ó, dólar pagou, mais uma. Então aqui, ó, no 99, a compra do 94. Então a gente voltou aqui, estamos no game. Então estamos no game do dólar aí. Deixa eu ver aqui o que é que dá para fazer aqui agora. Aqui agora, vou colocar no gráfico de 1 minuto aqui para mim ver aqui. Ó, 900 aqui tá valendo a venda de novo, hein, galera. 4900 tá valendo venda aqui, ó. 900. Então 900 tá valendo venda. Aqui para baixo tem uma compra no 81. E para a gente comprar no 94 aqui, ele tem que ir no 901. Então o que acontece? Pessoal aqui, ó, vem aqui, ó, vamos imaginar esse cenário aqui. O cara acha que vai ser o seguinte: ele acha que ele vai vir aqui, vai operar setembro da vida. Ganhou R$ 751 por contrato. Ele está operando com 5. Ele ganhou 3.700. Ele acha que o trader é assim, ó. Eu tenho aqui 10 mil de capital, operei com 5 contratos, ganhei 3.700. Pronto, já vou viver de trade. Já pago meu aluguel aqui, minhas contas, se for um cara solteiro, já pago minhas contas aqui, já tá tudo certo. Vou viver de trade. Só que ele esquece que vai ter novembro, que vai fechar negativo. Aí ele vai lá, opera de novo em outubro e faz mais 1.500. Ele vai lá e gasta esse dinheiro todo. Ele acha que o trade é isso, que é você ganhar o dinheiro, sacar da corretora e gastar tudo, pagar suas contas. Não, cara. E aí quando chegar em novembro? E aí? Tu vai pagar suas contas como? Se tu for viver só de trade? Tem que pensar nisso. Então você tem que ter o quê? Você tem que tirar no máximo 40% do seu lucro e deixar uma grana guardada para sobreviver ao drawdown. Primeiro, o lucro vai servir para cobrir o mês negativo e para não fazer você baixar a mão de contrato no mês negativo. O primeiro mês negativo que der, você não baixar a mão dos contratos. Então você tem que guardar uma parte do lucro, porque o lucro é o seu funcionário, é quem vai fazer o seu negócio crescer. Então você vai precisar estar guardando o seu lucro ali para você poder fazer suas operações. Então tem que ter planejamento financeiro. O trader tem que conhecer o tamanho do drawdown dele. O trader tem que saber quanto que é o custo mensal de vida dele. Ele tem que ter pelo menos uns 2 meses de dinheiro guardado na conta dele. Porque o dinheiro, cara, o trader é uma empresa. O dinheiro é teu funcionário. Então, o que acontece? Você tem que ter 2 meses de reserva guardado para quando vier um mês ruim, você não precisar mexer no dinheiro do trade. Você tirar da sua reserva. E aí, quando você ganhar no trade, você vai lá e repõe a sua reserva. É necessário fazer isso para quem quer viver de day trade, não tem para onde correr. Isso eu estou falando, gente, o cenário da vida real da maioria das pessoas que tem pouca grana. Um cara que tem 100 mil e não opera muito alavancado, talvez ele não precise fazer isso. Um cara que tem R$ 1 milhão, ele não vai precisar fazer isso. Mas o cara que tem 10, 15, 20 mil, 5 mil, tá querendo começar no trade, tá querendo sair do trabalho e ir pro trade, tem que pensar nisso.
Não é só você, eu sou CLT, trabalho aqui num trabalho convencional, quero viver de trade, e aí eu passei 3 meses positivo, estou consistente, eu vou abandonar o trabalho. Beleza, sua estratégia pode pegar um trimestre negativo, e aí? Você vai viver de quê? De amor? Não tem como viver de amor, né, galera? Então, o que acontece? Vai ter que ter reserva, tem que se planejar, e aí você tem que ter todo um planejamento. Se acontecer esse cenário, eu vou fazer isso. Se acontecer o cenário X, eu vou fazer isso. Você tem que estar fazendo esses planejamentos. Então, voltando para a questão do drawdown, o primeiro passo é você, Vitão, mas eu não opero uma estratégia há 3 meses. Então, você vai ter que fazer o backtest manual, você vai fazer replay da estratégia que você quer usar na sua conta real dos últimos 3 meses, ou dos últimos 6 meses, ou do último ano. Quanto mais tempo, melhor. Mas eu geralmente, eu vou dividir essa aula em dois, que vai ficar mais fácil. Aí a próxima aula eu vou fazer com a planilha para vocês poderem entender. Eu faço o mesmo sistema de média ponderada. Eu tenho drawdown médio do último trimestre e tenho o drawdown geral, que é de forma geral os últimos 1 ano, 2 anos, 5 anos da estratégia. Então, hoje a gente vai focar no trimestre. Então, o que acontece? Meu drawdown trimestral é para resultado a mais curto prazo. Então, o que é que eu vou fazer de cálculo aqui? Eu tenho o meu drawdown médio, vou multiplicar sempre por o drawdown de rebaixamento absoluto, sempre por 2,25, para me saber quanto que eu preciso ter de dinheiro para operar um contrato na estratégia X. Então, se eu quero saber, Vitão, quanto de dinheiro eu preciso para aumentar para 2 contratos. Para 2 contratos, eu vou pegar o valor de um contrato e vou multiplicar por 2,25. Então, para me operar essa estratégia com 2 contratos, eu preciso de R$ 3.898. Quando que eu aumento para 3 contratos? Multiplica esse valor por 2,25. Seguindo esse gerenciamento de risco aqui, dificilmente você vai quebrar. Quero operar com 4 contratos. Multiplica por 2,25. Para operar 4 contratos na estratégia do Petax e Gauss, de maneira super segura, R$ 19.000. Vitor, mas eu não vou viver de day trade ganhando com 4 contratos. A média do Petax e Gauss e abertura junto é de R$ 1.000. Você vai tirar R$ 1.000 mês, eu estou chutando para baixo aqui, porque dá um pouco mais. Mas vai dar R$ 1.000. Você vai tirar 4.000. Aí é onde entra a questão do conhecimento do portfólio de estratégia, entra a questão do conhecimento do swing trade. Por exemplo, você tem 20 mil, opera o Petax e Gauss, você não vai estar usando os 20 mil inteiros, você vai estar usando a margem de 4 contratos, 150 vezes 4, vai dar R$ 600. Então você pode deixar parado na corretora 2 mil e 18 mil aplica em swing trade em ações, cara. Aí você vai ter resultado também no swing trade. Então tem uma jornada a se fazer e você tem como se planejar para chegar nesses níveis. Tem a fórmulazinha matemática. Então esse é o ponto. Quer aumentar o tamanho da posição? Multiplica o valor por 2,25. É isso que vocês têm que fazer. Então, basicamente, é dessa forma que a gente opera. Então, vocês têm que entender que sem isso aqui, galera, é muito difícil você ter confiança para apertar o botão. É muito difícil. Se a maioria das vezes você vai estar operando no escuro. É o que eu falo. Você entraria no avião sabendo que o piloto é cego? Não vai, cara. Ninguém vai entrar no avião com um piloto cego. Então, por que que você vai pegar o teu dinheiro que você trabalhou pra caramba para conquistar e operar de maneira cega no trade? Você precisa saber essas informações. Isso aqui que tem aqui no Profit é o básico. Isso aqui é o básico do quantitativo aqui, ó. Aqui no Profit. Isso aqui é o básico. Essas informações aqui é o básico. A Anelógica não entrega a maioria das coisas que você precisa saber. A galera acha que trade é o quê? Resultado líquido e taxa de acerto. Mas trade não é isso, galera. É muito mais do que isso. Conheço pessoas que têm 80, 90% de taxa de acerto e a longo prazo fecha negativo. Então, para você operar uma estratégia, recapitulando, você tem que saber o drawdown máximo dela e multiplicar por 2,25 para você saber com quantos contratos você vai operar. Então, esse é o básico que você precisa saber. O segundo ponto é o quê? Você precisa pegar a estratégia, saber qual é o drawdown médio dela, e aí, em cima desse drawdown médio, você vai saber o risco que você vai correr se você for começar essa estratégia hoje. Porque os dados do passado servem como estatística de parâmetro para a gente fazer as nossas operações. Mas eu comecei hoje, a gente vai aplicar o conceito de WFA. Qual que é a probabilidade de eu fechar o meu mês positivo hoje, operando essa estratégia? Se fosse começar o ano agora, probabilidade de eu fechar meu mês positivo operando essa estratégia, aí entra outra questão, você precisa saber
a média de meses anuais, pelo menos dos últimos 3, 4 anos, de quanto a estratégia fechou positivo. Aí, para fazer isso, se você souber programar em MetaTrader, você vai lá e faz a otimização no MetaTrader. Se você não sabe, você vai ter que fazer o backtest manualmente, planilhar no Excel, e aí você vai pegar os meses dos últimos 4 anos e ver a média mensal anual que a estratégia fez. Então, se a estratégia tem 83% dos meses nos últimos 4 anos fechando positivo, a minha chance de começar o mês hoje, se o ano está começando agora em janeiro, é de 83% de chance de eu fechar positivo e 16 ali, 15% de chance de fechar negativo. E aí, se você quiser até melhorar essa estatística, você pode pegar todos os janeiros dos últimos 4 anos e ver se eles fecharam positivos. Aí você vai lá e faz uma subestatística para poder saber a probabilidade do mês de janeiro fechar positivo. Mas aí você já vai estar caminhando para o overfit, talvez não valha a pena fazer isso. É só para ter um dado a mais ali na hora de fazer as operações. Então, é assim que um cara profissional vai operar. Então, por exemplo, a conta é só chegar e olhar o manual? Não. Se eu estou em outubro ou eu estou em novembro, eu tenho que olhar o ano de 2023 para saber qual que é a minha chance de começar a operar a estratégia hoje e ela fechar negativa. Então, o que acontece? 2023 não fechou negativo? Então, eu sei que tem 2 meses possíveis de fechamento negativo, eu vou calcular esses meses negativos em relação à quantidade de meses que falta para o ano acabar. Aí, dessa forma, eu vou entender o risco que eu estou correndo na estratégia. Vou estar entendendo qual que é o risco que eu estou correndo na estratégia e eu operando essa estratégia, eu vou comprar o risco ou não. É assim que você elimina a questão emocional. E aí é ter disciplina. Não adianta de nada querer colocar 10 mil reais para operar, conhecer essas informações e você não está disposto a correr o risco. Você tem que estar disposto a correr o risco. Se você não está, você não começa. Nem aperta o botão. Vai para o simulador, fica no simulador, ou deixa o trade de lado e vai tentar outra coisa. Então, é basicamente isso, que é dados normais que você tem que ou ter planilhado, ou se você já opera ali na conta, você vai lá e olha no Profit. Eu prefiro planilhar, galera. Prefiro pegar, nem que você já tenha operado, em vez de puxar no relatório de performance, prefiro voltar, olhar os dias, pegar os trades, planilhar no Excel, porque aí eu tenho um controle melhor ali da coisa. Então, eu mostrei a prática aqui no relatório de performance, que é mais prático, né? Mas eu prefiro planilhar. Gosto de colocar as entradas, quais foram que deram certo, etc. Tal. Isso aí vai ficar para uma segunda aula, que a gente vai marcar aí. Então, isso aqui é o básico. Então, por exemplo, teve aula aqui, ó, que a gente fez. Deixa eu vir aqui no canal do YouTube. Teve aula aqui que a gente fez, que é coisa básica e que as pessoas não assistem. Isso aqui é coisa que você tem que saber no básico para você poder conseguir montar a sua estratégia para ela funcionar a longo prazo. Não é só chegar e sentar a bunda e operar no trade, não. Tem essa aula aqui que eu coloquei, não dá nenhuma visualização. Vou comparar aqui, ó. Vamos puxar aqui, ó. 200 visualizações. A aula é gratuita, eu deixei a planilha nos grupos free, ensinando a calcular banda de volatilidade no fator lucro. Tá aqui, ó. Dentro disso. E aí, dentro dessa informação dessa aula aqui, junto com o drawdown, eu já consigo vir aqui avaliar minha estratégia. Eu planilhei aqui, ó, todos os dias do último trimestre na estratégia. Deixa eu só aceitar o colega ali que está querendo entrar aqui. Eu planilhei todos os dias desse trimestre que eu mostrei lá no Profit para vocês de resultado. E aí, aqui eu planilhei ó, o dia, o fator lucro do dia, tudo planilhadinho aqui. Ó. Liberei essa planilha de graça para a galera. Então, teve um colega que falou comigo, mas o fator lucro, quando você tem 100% de acerto, o fator lucro você colocou 4 aí, tá errado. O fator lucro é 0. Se eu coloquei um desvio padrão aqui na fórmula para facilitar o cálculo. Por quê? Se você tem 100% de acerto no dia, o seu fator lucro é 0. Porque, para quem não conhece a fórmula de fator lucro é igual a lucro bruto dividido por prejuízo bruto. Então, quando você tem 100% de acerto, você não teve prejuízo, então seu fator lucro vai dar 0. Só que tem um detalhe, quando você tem 100% de erro no dia, seu fator lucro também vai dar 0. Então, para não poluir a fórmula que nem o Profit faz, eu coloquei um desvio padrão. Fator lucro com 100% de erro é 0. E fator lucro com 100% de acerto, eu coloquei 2 vezes a média de fator lucro que uma estratégia se comporta no day trade. Detalhe importante, esses dias teve um colega que questionou isso. Eu falei que a maioria das estratégias do day trade, 99% delas, permanecem a longo prazo com fator lucro entre 1,5, entre 1,10 até 1,90 ali. Fica nessa banda.
Para baixo de 1,5 é uma estratégia boa, acima de 1,5 até 2 é muito boa, excelente. Acima de 2, geralmente a estratégia está vivendo um ótimo momento. E aí, geralmente, ela não permanece nesse período por a vida inteira. É isso que eu quis dizer. Pode ser que ela fique 6 meses, 7 meses acima de 2. Pode ser que ela fique um mês. Pode ser que ela fique um ano. Mas 10 anos ela não vai ficar, nem 5 anos. A média é voltar para 1,5. E no swing trade a história é outra. Então, nesse dia, é que eu mostrei um relatório de performance meu que eu estava ganhando uma grana bem alta e o meu fator lucro lá estava 86. Só que aí, o que é que acontece? Ali tinha operações de swing trade. Eu falei isso lá no grupo. Então, aquele dia que eu expliquei sobre o fator lucro aqui, a banda de volatilidade, eu expliquei sobre day trade. Então tá aqui, eu coloquei esse desvio padrão e no dia que teve zero aqui, foi zero. Então o que é que eu vou fazer? Como que eu vou saber se a minha estratégia deixou de funcionar ou não? Deixa eu só olhar o dólar aqui. Tá no 98, tá tranquilo. Como que eu vou deixar de saber se minha estratégia deixou de funcionar ou não? Então vamos lá. Eu sei que a minha estratégia, na média, ela tem R$ 770 de rebaixamento mensal no mês que ela vai negativo, com base no meu último trimestre em dados. Então o que é que acontece? Se eu fechar um mês negativo, a minha estratégia não deixou de funcionar. Ela só passou pelo um drawdown e fechou um mês negativo. Agora o que eu vou olhar é o quê? Se a minha estratégia com o drawdown, ela está negativa. Passou ali, tá 3 semanas negativas. Com o drawdown, acima de, por exemplo, para esse exemplo aqui que a gente está fazendo, R$ 500. Está negativo lá R$ 500 por contrato, que é o drawdown já no nível médio dela, por mais de 3 semanas. E a minha banda de fator lucro. O que é a minha banda de fator lucro? Vamos lá. Meu fator lucro médio, na minha fórmula com desvio padrão, está em 2,19. E o meu fator lucro médio do Profit está em 1,25. Minha máxima, que é todos os resultados do meu fator lucro nos dias que eu tive lucro, com um fator lucro acima de 1,5, vai dar em 3,40. E a minha mínima de fator lucro, que é todos os dias que eu tive prejuízo, e meu fator lucro ficou abaixo de 1, está em 0,49. Então aqui a gente tem um gráfico com a banda de volatilidade do meu fator lucro. Então, se eu estou em um período de drawdown, minha estratégia está com fator lucro abaixo de 1, ela está negociando aqui com fator lucro abaixo de 1, está aqui nessa região, há mais de 3 semanas, aí eu tenho que reavaliar os parâmetros da minha estratégia. Não quer dizer que ela deixou de funcionar, quer dizer que ela pode estar com os parâmetros desatualizados. Por exemplo, vou usar um exemplo fora da estratégia que a gente está olhando aqui, máximas e mínimas. A aula que eu gravei, o take do máximas e mínimas estava em 18 pontos. Só que o que é que aconteceu? Nesse período, o range da volatilidade do dólar diário, que é o quê? É a relação do dólar, enquanto ele anda entre mínima e máxima, na época estava acima de 60 pontos dia. E agora está abaixo de 60 pontos dia na média. Então, o que é que acontece? Eu estou buscando menos pontos. Porque se o dólar está andando entre máxima e mínima 50 pontos, se eu for buscar 18 pontos, eu estou buscando quase 50% do movimento do dia, entre a máxima e a mínima. Então eu tenho que diminuir minha mão. Tenho que diminuir minha mão. Por isso que eu falei, day trade é o cara trabalhar o dia inteiro, não é só o pregão, galera. O cara tem que parar de noite e olhar essas coisas, dependendo da estratégia que ele está fazendo. Então, não é nem dependendo, todas as estratégias é isso. Então, como que eu vou tentar buscar um take de 25 pontos, sendo que a diferença entre a máxima e a mínima do dia, na média dos últimos 10 dias, está em 50 pontos? Eu estou tentando buscar 50% do movimento de volatilidade diária do dólar. Estou usando o dólar como exemplo, mas isso aí se aplica ao índice também. Então, o que acontece? A não ser que eu tenha uma estratégia muito fora da curva, tipo o KV no índice, que é muito raro de encontrar, eu não tenho como buscar 50% do movimento do dia. Então, eu tenho que baixar meu take. Então, o que acontece? Quando a gente tem a nossa estratégia dentro do rebaixamento médio, do drawdown médio dela, trimestral, performando há mais de 3 semanas, e a nossa curva do fator lucro está abaixo de 1, ou ela está abaixo do último pico de baixa dela, que aqui no caso da estratégia do dólar foi no 1,5 aqui, ó, onde eu coloquei a linhazinha. Se ela passou mais de 3 semanas abaixo dessa mínima aqui, e ela está performando mal, está em drawdown, então significa que eu tenho que reavaliar os meus parâmetros. Reavalio os parâmetros, vejo se precisa mudar alguma coisa, tento achar as mudanças necessárias e aplico para operar. Fechou mais um mês negativo, aí de repente
é de se pensar em deixar de operar essa estratégia e substituir por outra no portfólio. Então, geralmente, para mim deixar de operar uma estratégia, eu tenho que fechar pelo menos uns 2 meses negativo ou 3, com esses parâmetros sendo configurados. Porque às vezes você pode fechar um mês negativo e esses parâmetros não estarem configurados. Então significa que sua estratégia está funcionando. Então, exemplo, uma estratégia que tem média de 3 meses de fechamento negativo, às vezes ela pode não atingir esses parâmetros que eu estou explicando, e aí você vai continuar operando ela normalmente. Pelo menos mais um mês ali, acima da média anual dela. Então, é dessa forma que você descobre se uma estratégia deixou de funcionar ou não. Então a galera acha que day trade é só ganhar, só ganhar, só ganhar. Mas você tem que saber que tem prejuízo e você tem que saber como lidar com prejuízo, porque lidar com lucro é fácil, galera. Lidar com lucro é a coisa mais fácil do mundo. Você ganha, fecha uma semana positiva, você vai no churrasco com os amigos, você fala, ó, tô foda no trade, mano. Tô ganhando pra caramba. Ah, tá poucas ideias lá no trade. Todo dia é game. É fácil. Você sai todo dia feliz. Se você ainda tem emoção no trade, né? No meu caso, eu não fico feliz quando eu ganho nem quando eu perco. Eu não tenho mais emoção no trade. Então, o que acontece? Quando você fecha negativo, aí a história é outra, a história muda. Aí você quer ficar no quarto escuro, você fica sem entender por que está acontecendo com isso. Aí é o mercado que está te punindo, é Deus que não quer te ajudar. Aí você já não quer conversar com mais ninguém. Mas na verdade você tem que saber isso aqui. E quando você está no negativo, você tem que estar aqui na frente dos dados, das estatísticas, do comportamento da sua estratégia, para você avaliar se o negócio deixou de funcionar ou não. Então, day trade é isso, cara. Day trade, você tem que gostar da coisa. Ah, Vitão, mas eu não trabalho, eu não consigo fazer isso. Então, cara, infelizmente, ou você larga o trade de lado, ou você encontra alguém que vai fazer isso por você. Que é, no exemplo, no caso de mentoria, que nem eu faço. Você encontra alguém que vai fazer isso por você e você só vai precisar operar, ou de repente pelo robô, ou você operando, e aí você estuda à noite para poder complementar, até o dia que você conseguir viver de trade, e aí quando você for viver de trade, você vai ter que fazer isso. Eu não recomendo ninguém ficar na mercê de outra pessoa, porque essa pessoa pode morrer, gente. O cara pode acordar no outro dia ali, sair na rua e ser atropelado e morrer. Então o cara pode pegar uma doença, ou morrer também, ou o cara pode chegar um dia e falar, oh, quer saber de uma foda, não quero mais saber do compromisso de ter que acordar todo dia para fazer sala ao vivo com essa galera. Eu vou aqui agora, vou operar só o meu no dia que eu quiser. Já tenho dinheiro aqui suficiente no banco para viver tranquilamente. Então o cara pode fazer isso. E aí, você vai ficar de mão abanando? Então, o próprio Jesus ensinava, né? Maldito o homem que confia no próprio homem nesse sentido aqui, né? Que é o quê? Você está deixando sua vida na mão de outra pessoa. Você não pode fazer isso, cara. Você tem que saber fazer. Você tem que aprender e você mesmo fazer isso. Então, assim, quem quer ser day trade, tem que aprender isso. E essa é a verdade que ninguém fala para vocês. Não tem ninguém falando. Ó, esse conteúdo aqui, ó, aprender a fazer banda de volatilidade, aprender sobre drawdown, essa formulazinha que é. Essa fórmula de multiplicar por 2,25 não fui eu que inventei, não. Isso aqui um monte de cara de análise quantitativa, depois eu posso citar alguns livros, que faz isso. Um monte de cara faz isso. Calma aí, galera. Deixa eu só pegar aqui o próximo ponto aqui do dólar. Na verdade, isso aí é até Petax aqui. Deixa eu pegar ela aqui rapidão. Vou puxar aqui pela planilha mesmo, porque se eu for abrir o programa aqui vai dar 46,86 com 40. Vamos lá, a gente vai ter venda no 49,15 na Petax. Deixa eu só puxar outra coisa aqui. Cadê? Vamos vir para cá. 49,15 lá na Petax. A gente tem venda. 49,15. E a gente, 5 pontos de take, 7 de stop. E 49,20 a gente também tem uma venda. No 49,90, 48,94 a gente tem uma compra. Então, se a gente tomar mais um stop aqui, a gente tem que parar por hoje. Se der game, a gente continua no game. Então, o que acontece? Você tem que saber fazer isso aqui, você mesmo, para você avaliar isso. E assim, pode pesquisar no YouTube. Eu fiz uma pesquisa, não estou querendo puxar a sardinha para o meu lado, não. Mas eu fiz uma pesquisa no YouTube, não tem ninguém falando sobre essa fórmula de drawdown para você poder multiplicar, para encontrar quanto que você precisa de capital para operar por uma estratégia, para saber quando você aumenta os seus contratos, quando você diminui. Eu acabei não falando, mas quando que eu diminuo o meu contrato? Então vamos lá. Se eu tenho que ter 1.700 para operar no Petax e Gauss, se eu aumentar para 2, eu vou multiplicar aqui por 2,25. Bati 3.800 na conta.
multipliquei para 2 contratos. Estou operando agora com 2 contratos. Beleza, quando eu respondi para vocês como que aumenta e como que diminui. Como que eu faço a diminuição dos contratos? É simples. Eu vou pegar aqui, ó, 20% do valor que eu opero, que esse cara aqui, ó, 3.800, vai dar 10%, 382, vezes 2, 764. Vou pegar 20% do valor, aumentei minha mão para 3.862. Se eu perder aqui R$ 770, eu diminuo a mão para um contrato. Então, sempre 20% do aumento de posição. Então, você vai fazer isso. Então, Vitor, foi você que inventou isso aí? Não. Tem um monte de literatura de livros que falam sobre análise quantitativa que fala sobre isso. Eu só coloquei em teste para ver qual que era a melhor porcentagem, mas acabou que a porcentagem que os caras ensinam 20%. Eu testei 10, testei 30, testei 40, e a melhor que tem é 20%. Então, assim, você precisa saber essas coisas, gente, para você se nortear, é uma bússola isso aqui. Day trade é igual um jogo de xadrez. Você tem que estar 10 jogadas à frente do mercado. Você tem que saber fazer essas coisas. Porque senão você vai estar navegando sem bússola. E aí, se tiver uma tempestade, o navio afunda, galera. Então, assim, day trade não é essa brincadeira que é ir no shopping, tomar um sorvete, fazer um trade e pagar. Day trade não é o cara que vive na mansão dele operando pelo celular, ganhei R$ 100 hoje. Não é a guria que foi ali, comprou uma bolsa da Louis Vuitton e falou que comprou pelo trade. Sem comprovar isso para você. Day trade é isso aqui, cara. O cara que tá lá no banco, o cara que tá lá na mesa institucional, o cara que é trader profissional, que vive disso aqui, que é skin the game, que não tá no Instagram, que é low profile, que você não vai encontrar esse cara no Instagram. Eu já falei isso aqui com os alunos uma vez. Falei, galera, pega o perfil dos caras que são lendas do mercado, que ganhou muita grana com trade. Os caras não tem nem foto no Instagram, velho. Você vai lá no Larry Williams, você abre ali, é o que mais tem alguma coisa. Larry Williams, você vai lá, mas procura Michael Cover no Instagram pra você ver se você vai achar. O cara não tá na rede social. Procura lá, deixa eu ver, Ed Secoita. Esses caras não estão. Procura o Jim Simons lá, o dono do Cidadel. Vamos para um cara mais novo, porque esses caras estão tão velhos. Vamos para um cara da nossa geração. O Jim Simons, que é um cara ali que tá com seus 50 anos ali, que é mais próximo. Eu não tenho 50 anos, não, gente, mas tô tentando trazer para uns caras mais novos. O cara do Cidadel, que tem 36 anos. Esses caras, eles eles não ficam no Instagram postando, os caras não precisam convencer ninguém, eles não ficam no Instagram postando a vida deles, carro deles, o que os caras comem, os caras deixam de comer. O cara só posta lá o conteúdo que tem que ser postado para as pessoas aprenderem. É só isso que o cara faz. Então ele não mistura vida pessoal, ele não precisa ostentar para provar que ele é bom no que ele faz. Ele mostra com conhecimento e resultado. Então, trader é isso aqui, cara. Trader não é brincadeira, cara. Por isso que tanta gente perde dinheiro com trade, galera. Por isso que tanta gente perde dinheiro com trade. Deixa eu só. Eu acho que eu vou ter que pausar a apresentação aqui, só para me olhar aqui o índice. Talvez, galera, o stop vai ficar lá no 885 na entrada e a gente vai virar comprado se for lá, hein? Deixa eu só. Eu pausei a apresentação aí rapidinho, só para me ver se eu coloco a tela aqui do índice. A gente está vendido aí no índice no 880. Então, deixa eu só confirmar aqui se vai ser isso mesmo. É isso mesmo. Não vai ser não. A gente continua na venda aí normal. Vou aguardar aqui, porque se for, eu volto a falar. Deixa eu colocar aqui a tela de novo do Excel, só para a gente concluir o raciocínio. Então, assim, tem que estudar. Não adianta você tentar ser trader achando que é brincadeirazinha, cara. Infelizmente é isso. É isso. Não tem para onde correr. Um exemplo bacana disso foi o quê? Eu falei pra galera o quê? Gente, o Copy Invest da Analógica vai ser isso aí, ó, vai desmascarar 90% dos caras que falam que ganha grana no day trade. Tá aí, ó. Você vem aqui, ó. Vamos puxar aqui uns caras famosos aqui pra gente ver como é que tá os resultados. Não tô falando mal de ninguém. Ó, Top Game, vamos aqui, ó. Top Game, a não ser que mudou, né? Vamos puxar aqui, ó. Top Game. Vamos vir aqui, resultado. Eita caramba, abri outra coisa aqui. Cadê Top Game aqui? Cadê? Deixa eu achar aqui. Cadê ela? Top Game que é famosa. Vamos vir nela aqui. Que essa daqui não tá nem operando. Cadê aqui? Ó, Mago Lab. Mago Lab, se eu não me engano, é do Igor, né? Que é. Deixa eu ver aqui. Ó, a Analógica tirou os detalhes da estratégia. Propriedade do Copo Invest, não. Ó, a Analógica tirou, será que é isso? Ou meu Profit está desatualizado? Eu acho que. Vamos em outro Profit aqui. Acho que o meu tá desatualizado. Vamos puxar desse aqui, ó. Tá desatualizado também. Deixa eu ver do índice aqui. Índice aqui, putz, tá com atualização pendente em tudo, cara.
Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir. Se eu não conseguir, a gente olha outro dia. Vamos abrir aqui. Ó, 2MV. Vamos puxar aqui a 2MV e ver se vai. Aqui, detalhes da estratégia. Vamos lá. Ó. Então, 2MV, ó, bem famosa no mercado. Nos últimos 30 dias aí, tá tomando ferro de R$ 900. Então, ó, se você souber o drawdown disso aqui, aí você talvez avalie melhor. Se souber a estatística e as coisas que tem disponíveis aí sobre resultado no mercado, você avalie melhor, talvez você não entre nisso aqui, ó. R$ 900 aqui. Então, ou seja, o capital mínimo recomendado é 2.500. Você já está perdendo 50% do capital. Não estou falando que a estratégia dos caras é ruim. Estou falando que nos últimos 30 dias está indo mal. E aí, eu olhei mês passado, também estava indo mal. Tanto que a mensalidade estava R$ 500, agora os caras já diminuíram para 299. Então, não estou falando mal aqui, mas eu estou falando o quê? Que olhando as estatísticas, a gente descobrir quem realmente era de verdade e quem não é. Essa história aqui de que ganha todo dia, que ganha todo mês, não está rolando mais. Não. Porque você vem aqui, a Analógica até tirou aqui, você conseguia puxar o resultado da estratégia inteira. Aqui já não está conseguindo, só está puxando os últimos 30 dias. Aí você não tem um relatório exato da estratégia. Você não consegue saber se a estratégia funciona ou não. Então você vem aqui para pessoas que. Vitor, onde é que você viu isso no perfil? Aqui é só clicar em Copa Invest, estratégias disponíveis, vai abrir aqui as estratégias, vai abrir o nome da galera. Você clica aqui em cima do nome da empresa que você quer olhar, vai ter as estratégias aqui, clica em cima da estratégia, botão direito, detalhes da estratégia. Aí você vai abrir essa janela aqui que vocês estão vendo aí na tela, performance. Clicou aqui, vai aparecer. Então, assim, ó, eu tenho mapeado essa galera inteira aqui, gente. Eu não vou ficar falando porque essa aula vai para o YouTube para depois não dar problema, que eu não posso fazer isso. Falar mal de estratégia do pessoal. Então, o que acontece? A maioria aqui, ó, desde que lançou, tá no Lois. Maioria. Maioria. Aqui, ó, aqui é vendido uma coisa que não são todos. Isso é um detalhe. Tem que ser o pessoal que está aqui no Copa Invest há mais de 30 dias. Mas pelo que eu percebi, a Anelógica tirou o histórico completo. Você vem aqui na Falcon, você vem aqui, ó, detalhes da estratégia. Você não consegue mais puxar 90 dias, você só consegue puxar 30. Então, como que você vai operar numa estratégia onde você não tem dados quantitativos suficientes? Você precisa de pelo menos 60 dias ali para você ter uma noção mínima. Então, 90 dias para começar a conversa. Então, aqui não tem. Você não tem aqui. E está negativo. 2K, né? Então, qual que é o capital recomendado mínimo? 1.500 por contrato. Então, quem começou isso aqui há 30 dias atrás está no loss, quebrou a conta. Então, é isso aqui, ó. Galera, acho que é só ganhar dinheiro, velho. Não é Instagram. Não se baseia em Instagram e YouTube, galera. Então, stop do índice, ó, deixa eu descompartilhar aqui para colocar a tela correta. Stop do índice está no 880 e lá a gente vira comprados, hein? Deixa eu só ajustar aqui. Stop do índice está no 885 e lá a gente vira comprado. Deixa eu ver aqui. Ó, o colega falou que entrou na Falcon lá, só tomou ferro. Deixa eu puxar aqui. Agora eu só vou finalizar mesmo. Então, só fazer as considerações finais aí. Então, o que acontece? Nem tudo é o que parece ser. Não dá para confiar em quem não demonstra conhecimento, quem não mostra resultado, quem não faz isso aqui que a gente faz. Eu quero operar 20 dias de graça com vocês. Vai lá e pede o robô dos caras por 30 dias gratuitos para ver se os caras vão dar. Eles não vão dar. Então, assim, se o cara tem uma sala ao vivo que nem eu, você chega pro cara e fala, beleza, mano, o robô eu sei que tem um custo aí pra você fazer e tal, não dá pra dar de graça. Mas me dá então a sala do robô por 20 dias, pra mim olhar se é bom mesmo. Vai lá pra ver se eles vão te dar 20 dias, gente. Não é 20 dias que eu tô falando, 20 dias corridos. É 20 dias úteis. Então, que vai dar um mês. Vai lá pra ver se os caras vão dar pra vocês. Eles não vão dar, cara. Então, se o cara confia no que ele está fazendo, ele dá de graça lá o período gratuito para a pessoa entrar e avaliar. É o mínimo, gente. É o mínimo que o cara tem que fazer. Mostrar o conhecimento dele. E aí eu falo, a maioria que está aqui, a maioria da galera do Grupo Free, perdeu dinheiro no mercado, perdeu dinheiro no trade, porque foi trouxa. Foi trouxa, foi ganancioso. E aí se ferrou por ser ganancioso, pagou o preço. Esse é o preço. Não existe um almoço gratuito. Que é o quê? Você quer comprar conteúdo do cara que está postando resultado de ganho todo dia. Você quer comprar o conteúdo do cara que está postando
o tempo inteiro gain. Você quer comprar isso aí. Agora, quando você vai olhar, você não avalia se o cara está tendo um resultado positivo. Você não avalia se o cara demonstra que ele conhece o que ele está fazendo. Você não procura saber se o cara é profissional. E aí você está comprando gato por lebre. E aí quando você vai operar, vai dar ferro. Vai tomar, vai perder dinheiro. Vai quebrar a conta. Então parem de ser trouxa. Para de avaliar as pessoas pelo que elas mostram na vida delas. Para de avaliar o cara. O cara postar a vida dele não significa nada, gente. O cara mostrar lá que ele tem uma casa cara, um carro caro, não significa nada. Significa só que ele é rico. Mas não significa que essa riqueza veio do day trade, do swing trade, do mercado financeiro. Pode ter vindo de vender sonho para as pessoas, de vender curso para as pessoas. Então, vocês têm que começar a avaliar o quê? O resultado do cara, avaliar o conhecimento técnico do cara, para saber se esse cara realmente tem resultados com o mercado. E entrar preparado, é o que eu falei. Não compre, por mais que você saiba que o cara é bom, não compre a mentoria da pessoa, o curso da pessoa, sem saber se é isso que você quer para o mercado. Que aqui eu cheguei aqui agora para vocês, é real, falei, ó, é assim que funciona, é desse jeito, vai ter mês que vai fechar negativo, funciona dessa forma. Se você está na CLT hoje e você quer viver de trade, tem um caminho que tem que ser planejado a ser feito. Não vai ser do dia para a noite. Não vai ser colocando R$ 1.000 que você vai sair do zero e vai em 2, 3 meses estar vivendo de trade. Não vai ser desse jeito. Resultado não é imediato. Mas se você quiser sair da situação que você está hoje, ter um conforto, viver de mercado, queira ou não queira, a profissão ela proporciona um conforto de trabalhar em casa, trabalhar onde você quiser. É, você não vai ter a liberdade de vida que é tão prometida ali de ir pra praia todo dia. Você vai ter que trabalhar, a não ser que você viva só de swing trade. Quem faz swing trade aí comigo sabe que dá para ir pra praia todo dia. Mas no day trade, você vai ter que ter horário de trabalho e tal, mas você tem um conforto maior, uma flexibilidade maior, você consegue ganhar, o dinheiro trabalha para você, você consegue ganhar mais dinheiro do que as outras profissões se você se tornar um profissional. Então, o que eu estou tentando vender para vocês aqui, além das estratégias e da sala ao vivo, é o conhecimento para vocês aprenderem a andar sozinhos, aprenderem a fazer o caminho para andar sozinho, incentivar vocês a construir as estratégias de vocês, modificar as estratégias que eu já fiz, criar o seu próprio jeito de operar. Eu quero construir uma comunidade. Então, você vai para a galera que é mentorado sabe. Todo dia a gente posta resultado. Lá tem no grupo dos quantitativos, que eu tenho 3 grupos de mentorados. O Traders Quantitativos é o grupo onde fica lá a galera que opera todo dia. Que eu peguei na época que eu criei esse grupo. Quem está ouvindo aí que é mentorado está em outros grupos. Quando eu criei esse grupo, eu falei que era para entrar nesse grupo do Traders Quantitativos, os mentorados, e que para ficar nesse grupo eu ia dar uns conteúdos extras lá, conteúdos a mais, que eu não iria cobrar nada, mas que para participar desse grupo precisaria operar todo dia, nem que fosse no simulador com um contrato, e postar o resultado, para ter acesso a esse conteúdo. E aí eu consegui construir uma comunidade lá onde todo mundo está operando. Galera, lá não tem ninguém que não esteja operando, que não está vivendo o mercado. Então você tem que se cercar de pessoas que estão vivendo o mercado, que estão passando pelas mesmas dores que você. Ó, lá no índice, deixa eu dar uma olhada aqui no índice. O índice pegou, virou na compra lá, hein? Deixa eu trocar aqui a tela, colocar lá no índice. Então você tem que estar buscando estar cercado de pessoas que vão ter os mesmos objetivos que você, os mesmos resultados que você, e aí tentar evoluir aí no mercado para você ter bons resultados. Índice lá a gente está comprado, saiu na entrada, né? Então a gente segue na compra. Eu sigo aí com o take de fazer as contas aqui, tá 240 pontos para frente. Eu quero pegar, deixa eu ver, 11,40, tentar pegar 700 pontos, então 700 pontos aqui. Vou tentar pegar 460 pontos nesse trade aí, galera. Tá Então, com assim, quantos você tem que se pontos aí, ô cercar. Vitão? Hã? Tu tá com quantos pontos no dia aí? Tô com 240. Ah, show. Eu não consegui acompanhar muito a sala hoje, eu tava no Mascal ali. Tranquilo. Vim agora, mas show de bola, show de bola. Então, pessoal, você tem que fazer isso. Então, a aula está concluída aí. Alguém tem dúvidas sobre as questões que foram explicadas? Alguma coisa queira perguntar sobre a questão de drawdown, de cálculo? Tem dúvidas aí? Se tiver dúvida, é só perguntar.
Vitor, de fato, isso aí, eu já fiz os vários de curso aí, um monte de coisa, mas ninguém nunca ensinou isso, não, cara. Até porque eu acho que pouca gente sabe sobre isso. Exatamente. Esse é o ponto. É o que eu falo pra galera, né? Às vezes vocês compram o curso do pessoal e a galera tem menos resultado do que vocês, gente. O pessoal tem menos resultado que vocês. Então, às vezes o pessoal tem até menos conhecimento que vocês também, né? Tem esse detalhe aí que é muito importante. Então, assim, tem que buscar pessoas que realmente conheçam. E é isso aí. No início parece ser complicado, galera, o pessoal que tá ouvindo aí, mas é, mas é um conteúdo aí que é fácil de aprender. É só se esforçar um pouquinho que você consegue aprender. Marcos, opera fora que sim. Inclusive lá na mentoria de ações, eu ensino estratégias por Forex lá pro swing trade. Eu não faço day trade mais em Forex, mas swing trade eu faço. Pessoal, a gente segue comprados aí no índice. O índice eu vou fazer o seguinte: se eu não bater meta até 1,5, a meta que eu quero, até 1,5, 2 horas, eu vou operar o dia inteiro, hein? Aí eu vou tirar esse take aí e vou tentar pegar o que der no dia. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui a questão das dúvidas. Aqui acho que não teve muita dúvida por escrito, não. O Antônio falou que estava sem som, o som estava normal. Essa planilha, Renato, se for a planilha ali do. Se for a planilha ali da banda de volatilidade, tá liberado. Eu mandei no grupo. Mas eu posso mandar de novo nos grupos lá para vocês, das bandas de volatilidade. Aí o que é que vocês têm que fazer? Na aula eu ensino como é que preenche ela. Eu vou até fazer uma atualização nela para colocar um cálculo de drawdown também. Que aí eu vou adaptar ali para você só preencher os resultados, ela vai te mostrar o drawdown. Eu já tenho outra planilha que faz isso, mas ela é mais complexa de mexer. Ela tem mais coisas lá nela. Mas você preenche, ela vai te dar o drawdown e já vai te dar a quantidade que você precisa de capital para operar por contrato. E ela eu coloco um multiplicador nela lá também, pra você saber quando que você tem que aumentar a posição. E vou também fazer o seguinte: vou tentar colocar um cálculo que acumule as estatísticas para mostrar a porcentagem de meses que fecha positivo. Ou então faço na segunda aula eu já apresento essa planilha que eu tenho que é mais complexa, e aí vocês podem usar ela junto com essa atual aqui, que aí ela já vai dar tudo que vocês precisam lá. Lá já tem Carration, já tem tudo nessa planilha, as fórmulas todas prontas. Deixa eu ver aqui, o colega falou que entrou lá na Falco e tomou ferro. Ângela, a venda não foi na Petro, a venda foi na Magazine Luiza. Mas eu acho que a venda, quando abriu ali, dependendo de onde o pessoal entrou, deu loss aquela operação. É porque eu tava explicando, eu demorei de entrar. Mas, dependendo de onde entrou, talvez tenha dado loss lá na Magazine Luiza. Na minha deu gain, né? Porque eu entrei e ela tava com 3% de alta. Deixa eu ver aqui. O Roger falou, Vitão, o problema de muitos caras que vendem sonhos é que eles fazem de tudo para você não saber se ele ganha mesmo, pois esconde. Mas isso é fácil, Roger, de saber. Eu não vou falar o nome do cara porque é antiético, mas tem um cara que ele posta, cara. Todo dia você vai lá no Instagram dele, todo dia ele posta que ele tá ganhando. Todo dia, cara. Não tem um dia que ele não posta que ele tá ganhando. Eu até mandei pro Bruno aqui, que trabalha comigo, um dia que um cara mandou uma pergunta para ele e falou assim: Você nunca perde? Aí ele pegou e falou assim: eu só posto as operações que tá fluindo pro lado certo, porque é o que tá ganhando, e você não paga meu salário, você não. Se você quiser saber meus prejuízos, você me contrata no CLT, assina minha carteira de trabalho que eu te mostro. Aí é daí que você tira, entendeu? Você para assim pra pensar e fala, putz, velho, o cara ele não tá agindo de boa fé, né? O leigo ali que abre o Instagram dele acha que é só alguém. Quem nunca viu esse stories dele falando isso vai achar que é só alguém. Vai pagar lá R$ 6.000, R$ 5.000 no custo do cara. E aí, quando vai achando que é só alguém, mas o cara também toma loss. O cara também toma prejuízo. Então é fácil de identificar esse pessoal aí. Geralmente o cara que posta que tem gain todo dia
é improvável, né, gente? Todo dia, assim, você ganhar 20, 30 dias, 40 dias seguidos, eu até hoje só conheço uma estratégia, duas estratégias que passou mais de um ano sem tomar loss. Então, uma delas é a salário fixo lá que eu ensinei, e a outra é o A10. Quem é mentorado antigo aí sabe que isso aí foi na prática. Os caras viram na prática. Mesmo assim, são estratégias que você tem que saber fazer. Mas é muito raro. É tipo, de a cada 1 milhão de estratégias, você vai achar duas dessas. Então é improvável que uma pessoa consiga é, ter gains desproporcionais. Não é só ganhar, né? Porque essas aí dá um gain, mas não um gain gigante. É, e desproporcionais, que nem os caras têm, é muito difícil, entendeu? É meio improvável. Então você vai ver por isso. Só um minuto aqui, gente. Desculpa, gente, tive que parar aqui porque teve um acidente no México aqui, tive que ajudar ali. Vamos lá. Então, o que acontece? Para você saber se o cara é pilantra ou não, é fácil. É avaliar essas coisas. Pede pro cara te dar um período de graça de mais de 15 dias, porque uma semana, 3 dias não é o suficiente. Tem que ser pelo menos umas 2 semanas aí para você avaliar. Pede pro cara fazer isso aqui que eu fiz hoje, ó, mostrar resultado dos alunos. Hoje, na verdade, não fiz isso, né? Mas no Instagram eu posto sempre ali o resultado dos mentorados do diário, né? Vou lá, gravo o grupo da galera mandando o resultado. Pede pro cara fazer isso. Pede pro cara abrir ali, sei lá, 1, 2 meses de resultado na conta real para você poder avaliar a estratégia. E com um contrato ou dois, porque muita gente vai falar assim: ah, eu não sou obrigado a operar com pouco contrato, eu não sou obrigado a mostrar meu loss. Cara, você é obrigado a partir do momento que você se propõe a vender alguma coisa para as pessoas. Então você tem que ter transparência. Você se tornou uma pessoa pública nesse sentido, você tem que mostrar para as pessoas. Aí você é obrigado, sim, na minha opinião. Então muita gente fala: ah, antes eu postava as notas de corretagem, vocês puxarem lá no. É que também chega um período que dá preguiça de postar, gente, dá trabalho de fazer. O cara ficar parando pra fazer essas coisas. Quando eu termino o pregão, eu só quero deitar e assistir um filme ali, dar uma relaxada. Mas, o que acontece? Eu passei um bom tempo ali no projeto do 0 ao 1 milhão lá que a gente estava fazendo, que inclusive virou as mesas que eu estou operando, que essas mesas aí que eu estou operando, que eu transmito, postando as notas de corretagem. Então, porque é a obrigação do cara que se propõe a vender conteúdo para as pessoas. Então, assim, é, pedir para o cara mostrar um mês que foi negativo. Então, tem tudo isso aí. Que você pode avaliar, pra você saber se o cara é bom ou não. Então, tem que ter cuidado realmente com isso. E é o que o Roger falou, né? Tem uns caras que é malandro, que os caras manipulam lá de tudo para enganar a galera, né? Então é complicado mesmo. Então você tem que estar buscando aí pessoas que tenham, além dos resultados próprios, resultado dos alunos também, para poder o pessoal dar uma avaliada antes de comprar. Deixa eu ver aqui. O caso do Geis ali, ele falou da Ariane, né? A Ariane é um bom exemplo do seguinte: eu não duvido que a Ariane tenha bons resultados, até porque ela grava em vídeo, né? Grava em vídeo. Então, eu não duvido que tenha bons resultados, mas eu acho um pouco suspeito, né? Então, 2 pontos aí que, que eu acho suspeito, né? Geralmente, a galera fala que o pessoal opera conta casada, né? Então, em uma, o cara opera numa ponta e na outra, ou faz carteira e mostra só que deu bom, enfim. Então, assim, é bacana se, por exemplo, nos vídeos dela, ela não clica ali para mostrar, tirar o simulador e colocar de volta, né? Então, ela não é tão obrigada a fazer isso, mas seria bacana fazer isso. E o outro ponto, que na verdade é o seguinte, né? Que é o que eu acho que é o caso da Ariane, que é o caso mais provável dela. Que é o quê? Vai lá, posta o resultado. Ganhei 50 mil hoje. Só que você vai olhar, ela operou com 500 contratos.
Aí você com 3 mil, isso aí, esses 500 contratos, ela não entra de uma vez, ela vai fazendo um médiozinho ali. Então o que acontece? Se você for com 3 mil, 2 mil reais, que é a realidade da maioria das pessoas, convenhamos, gente, a média, 1% dos brasileiros ganha 10 mil por mês. 1% de 220 milhões de pessoas ganha 10 mil por mês. Então, não é todo mundo que tem mais de 10 mil para investir no mercado, assim, arriscar no trade, velho. A maioria das pessoas que eu conheci nessa jornada aqui, ensinando a galera, a maioria tem entre 500 a 2 mil reais, 3 mil no máximo para operar. Então, como que você com 3K vai acompanhar uma pessoa que opera com 500 contratos? Eu quero ver, foi o que eu falei para um aluno que acompanhava ela. Eu falei, mano, eu quero ver o dia que ela trazer o resultado da estratégia operando com um contrato. Um trimestre ali. Um trimestre com um contrato. Aí você vai saber se funciona para quem tem pouca grana. Porque quem tem ali 2 milhões na corretora vai fazendo médio infinito. A maioria dos dias vai fechar positivo. O cara vai no médio infinito ali e já era. Então, é aquela coisa. Tem que ter cuidado. É, cara, eu tinha uns fanboy aqui de vendedor de curso aqui, no grupo, e os caras falavam pra mim, ah, não, o cara não é obrigado a postar a nota de corretagem dele, isso aí é um dado pessoal. O cara tá falando que ele, ele falou ali que os caras falavam, ah, o cara, isso é um dado privado, um dado pessoal. Eu falei, mano, às vezes os caras vêm com a justificativa do seguinte: eu já vi um vendedor de curso falando, ah, eu não posto minha nota de corretagem porque eu tenho medo da galera me sequestrar. Falei pra ele, mano, vai catar coquinho, cara. No teu Instagram tu posta lá, carro caro. Ele tinha um Aston Martin, né, de 500 mil reais. Mostra apartamento de 2 milhões. Mostra indo nas lojas gastando 20 mil, almoçando todo dia R$ 1.000. Cara, quem vai te sequestrar vai olhar o teu Instagram ali, vai te sequestrar pelo que tu já posta, não vai ser tua nota de corretagem. Pelo amor de Deus. Né? Então, assim, os caras vão usar desculpa, né? É aquela coisa, vão usar desculpa. Então é isso aí. Tem que estar sempre buscando, estudando, tendo conhecimento.